A Netflix lançou o filme O Mundo Depois de Nós e foi um estouro nas redes sociais. Além de um elenco estrelado, o filme mexe com algo que está há décadas nas nossas cabeças: o fim do mundo ou algo parecido com isso. Bom, chega de enrolação, bora discutir as viabilidades dos pontos apresentados pelo filme. Ah, fica aqui também o nosso alerta: se você não assistiu O Mundo Depois de Nós, não continue esse vídeo porque ele está recheado de spoilers. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje vamos colocar o olhar da tecnologia sobre o filme O Mundo Depois de Nós. Antes de tudo, vamos falar sobre o que é o filme. Dirigido por Sam Esmail, O Mundo Depois de Nós é um thriller psicológico, adaptação do livro homônimo de Rumaan Alan, publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Protagonizado por Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke, a trama segue uma família que resolve passar as férias em um casarão. Contudo, quando todos os dispositivos são hackeados e dois estranhos batem a porta, nada será como antes. A partir daí, o filme desenrola num caos completo e você vai descobrindo que um cyberataque massivo desabilitou todo tipo de serviço conectado à internet. Isso vai desde acesso a sites, apps de mensagens, até movimentações financeiras, ferramentas de pagamento e chamadas telefônicas. Ou seja, um caos completo em uma sociedade conectada como a nossa. Logo de cara, precisamos deixar algo óbvio. É possível que o ocorrido no filme aconteça no mundo real? Sim, mas provavelmente não nos Estados Unidos. Muitos cenários também foram espetacularizados, porque, obviamente, um filme é o espetáculo de seu diretor. Para desativar a internet de um país via ataque, é necessária uma combinação de fatores incrível. Você precisa primeiro entender como a internet funciona e chega na sua casa. Para isso, vamos recomendar esse vídeo linkado aqui em cima. Países recebem a internet de duas maneiras: data centers e cabos submarinos. Os centros de dados são como grandes hubs de computadores responsáveis por repassar o sinal para outras empresas. Vamos usar o Brasil como exemplo. Por aqui, temos o hub de Fortaleza, responsável por mais de 90% da internet no Brasil. Outros hubs menores no litoral brasileiro ficam encarregados da porcentagem faltante. Os donos de um plano Starlink não fogem disso, viu? A internet que vai para o satélite e chega na sua casa também sai de solo brasileiro. Bom, então vamos colocar o Brasil nessa situação do filme em vez dos Estados Unidos. É válido lembrar ainda que, querendo ou não, a nossa internet está ameaçada pela construção de uma usina em Fortaleza. Vamos deixar o card aqui em cima e o link aqui na descrição para você entender melhor esse ponto. A internet de um país inteiro, Brasil no caso, seria apagada apenas se os cabos submarinos que chegam ao nosso país fossem rompidos ou os hubs que recebem os dados fossem inutilizados. Em caso de guerra física, é possível pensar em como esse cabo seria rompido. Uma bomba plantada por um submarino, por exemplo, então não precisamos explorar esse ponto. Aliás, é bem assustador pensar que 90% da internet brasileira vem de um único ponto. Continuando, agora vamos falar sobre o data center. Um ataque de ransomware, por exemplo, robusto e sofisticado o suficiente, poderia imobilizar todos os computadores de um centro de dados. O ransomware é um tipo de malware que, ao entrar em um sistema, realiza uma criptografia e sequestra os dados. O administrador, em boa parte dos casos, não consegue mexer no computador. Com os funcionários impossibilitados de trabalharem e os computadores imobilizados, seria questão de tempo para o tráfego de dados ser interrompido. Então, no Brasil, seria mais fácil para um ataque similar ao Mundo Depois de Nós ter sucesso do que nos Estados Unidos. Lá nos States, a coisa muda de figura. O investimento, tanto militar quanto de cibersegurança, é de outro patamar. Por lá, a internet não é dependente de apenas um único cabo submarino e os inúmeros hubs de internet são geridos tanto por conta do governo quanto por parcerias privadas. Ou seja, para um ataque cibernético ter qualquer sucesso desse tamanho por lá, além de ter outro país por trás como investidor, seriam necessárias muitas cabeças infiltradas nesse hub para abrir os portões administrativos de sistemas. São os pontos mais sensíveis e mais frágeis de fato que a gente tem. Se a gente for pensar uma outra soberania com inteligência, recurso, dinheiro e esforço para poder tentar deixar o Brasil, por exemplo, fora da internet, esse seria o caminho. Os cabos submarinos, que são o nosso cordão umbilical de ligação com o mundo, a gente tem aqui no sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo e principalmente Fortaleza, ligando a gente a outros continentes,
e os nossos principais data centers do Brasil, eles podem até ser fisicamente atacados, invadidos, dominados, assim como uma barragem pode ser, um aeroporto pode ser, essa infraestrutura física, essas edificações onde fica a internet também podem ser prejudicadas. Agora, o ataque cibernético é algo curioso, que a internet é algo tão diverso, é até difícil imaginar que um ataque cibernético desse conta de todos os aparelhos, de todos os fabricantes, de todo tipo de roteadores. Então a gente não tem muitos indícios hoje de algo dessa grandeza. Se a gente olha outros conflitos recentes, como Israel versus Palestina, ou até Rússia e Ucrânia, a gente encontrou sim a cyberguerra ser praticada, mas além de prejudicar, de atrasar, a gente não teve um colapso total na internet por muito tempo. No caso da Palestina, onde houve ruptura de cabos e por bombas, assim como na Ucrânia também, a gente encontra períodos de 38 horas fora do ar, 40 horas fora do ar, mas não muito mais do que isso. Tem colegas da minha área lá nos dois territórios que estão arduamente trabalhando para sempre restabelecer a internet. Sim, até porque, como a gente tem um histórico de paz no território, né? Não só no Brasil como na América do Sul, a gente construiu essa infraestrutura, a iniciativa privada investiu e opera essa rede, que é a internet, sem tantos olhos com o perigo de outra soberania, de outra ameaça, diferentemente de outros países como os Estados Unidos, que a internet por si só começou com uma origem bélica, né? Foram os laboratórios e universidades a serviço do Ministério da Defesa, dos investimentos de defesa, que montaram a nossa rede anterior, que é a ARPANET, anterior à internet. Então, no caso do Brasil, como a gente não tem tanto esse histórico, a gente foi pelo caminho de melhor custo, melhor retorno do investimento, e concentramos muito a nossa infraestrutura em Fortaleza, por exemplo. Então, está mais fácil. Então, não só isso também, como a geografia do nosso país. Enquanto os Estados Unidos usufrui de duas costas, a leste e a oeste, que permite que ele interaja com o Oceano Atlântico, a Europa, a América do Sul e a África, aí na costa oeste com a Ásia, a gente está separado do nosso oeste pela Cordilheira dos Andes. É um ambiente difícil de se transpor. Então a gente depende muito do Oceano Atlântico, ao norte via Fortaleza e ao sul através de São Paulo, para conseguir se comunicar com o mundo. Então a geografia do Brasil também explica o porquê da nossa fragilidade de um certo modo. Dois pontos no filme também são bem interessantes de serem abordados: os carros Tesla parados na estrada e Art, filho mais velho do casal que acaba doente e perdendo os dentes. Vamos falar primeiro sobre os carros Tesla. No filme, somos apresentados a uma rodovia completamente fechada de carros autônomos iguaizinhos, indicando um suposto problema no GPS dos veículos que levaram todos ao mesmo ponto. De maneira resumida, para todos os carros Tesla se dirigirem ao mesmo local, não basta a rede do país ser atacada, a internet ser apagada e o GPS ficar fora do ar. A própria Tesla teria que ser atacada por um malware que indicasse a localização. Do contrário, os carros ficariam perdidos como baratas tontas. O engraçado é que Elon Musk respondeu sobre esse caso. Ele disse o seguinte: Teslas podem ser carregados a partir de painéis solares, mesmo que o mundo fique totalmente Mad Max e não haja mais gasolina. Mas o engraçado dessa fala é que ou Elon Musk não entendeu o ponto do filme, ou ele foi propositalmente manipulador. Aí fica assustador, não só engraçado. O ponto do filme não aborda que os Teslas ficariam sem energia, mas sim que um ataque na empresa de Musk poderia sobrecarregar as rodovias. E aí, Elon Musk, por que você fugiu dessa questão? No caso dessa cena que é muito chocante, muito impactante do carro autônomo, de forma também autônoma, causando prejuízo para a gente, é um cenário bastante curioso da gente imaginar. Não só dele ficar desorientado por conta do GPS, como também através de malware, de um software modificado sendo instalado nesses dispositivos que vão fazer a lista de comandos que, em vez de ele agir normalmente para se locomover, interagir com o motorista, que eles vão todos para o mesmo local. Então, mais do que um ataque coordenado por GPS, está indicando uma localização diferente, eu imagino, fazendo exercício aqui de ficção, que seria muito mais fácil fazer uma alteração de software adulterado que mude o comportamento desse dispositivo, seja um carro autônomo, seja um avião autônomo também. A gente tem drones que voam sozinhos, para que eles façam esse comportamento orquestrado de forma inesperada, causando um grande questionamento de propósito. Agora chegamos ao ponto do Art perdendo os dentes no filme. Em certa altura de Um Mundo Depois de Nós, Art está andando por uma floresta quando é picado por um inseto, provavelmente um carrapato. A partir daí, o garoto passa a apresentar um quadro de febre, seguido por vômitos e a perda de dentes.
Pouco tempo depois, a teoria de que seria doença de Lyme foi apresentada e ela, de fato, faz sentido. O filme mostrou o ator levando a picada e os sintomas seguintes são condizentes com a doença. Dor intensa na mandíbula, têmpora e pescoço, formigamento dos lábios e língua, suores, calafrios e febre. Mas é interessante notar que, apesar de a dor intensa na dentição ser citada, não encontramos muitas referências específicas sobre a queda dos dentes. E isso é uma brincadeira do diretor para uma teoria da conspiração apresentada, a Síndrome de Havana, ou melhor, ataques via micro-ondas. Para quem não sabe o que é a Síndrome de Havana, é uma teoria que ganhou o noticiário entre 2016 e 2017, quando funcionários da Embaixada dos Estados Unidos na capital cubana começaram a apresentar um incomum conjunto de sintomas e sinais clínicos. Esses problemas de saúde levaram ao fechamento quase total da embaixada, apenas 2 anos depois de ela ter sido reaberta como parte da tentativa de reaproximação entre Cuba e Estados Unidos durante o governo de Barack Obama. Entre os sintomas descritos estão dor em 1 ou 2 ouvidos ao redor de uma área ampla da cabeça e, em alguns casos, sensação de pressão ou vibração na cabeça, tontura, tinido, problemas visuais, vertigem e dificuldades cognitivas. O Tecmundo preparou um vídeo completo sobre a Síndrome de Havana que você pode acompanhar no card aqui em cima ou na descrição. Para mim foi um filme de terror com requinte de crueldade, porque como eu faço a internet funcionar, o primeiro a ser limado seria eu, né? O meu trabalho seria o primeiro a ser esgotado. Então, com muita apreensão, fiquei assistindo o desenrolar daquela família, convivendo e lutando para viver juntas e sobreviver sem a internet. Então, além dessa ameaça direta ao que eu faço, eu fiquei tentando lembrar qual foi o momento em que eu senti que a gente ficou perto de acontecer isso. O momento mais marcante, pelo menos na minha carreira, foi a greve dos caminhoneiros, lá em meados de 2018. E o que eu fiquei preocupado é que, nitidamente, a gente teve uma escassez de combustíveis líquidos aqui no Brasil, né? Pelo menos na minha vida, eu pessoalmente não tinha vivenciado outro momento nesse sentido. O que tem a ver combustível líquido com a internet, né? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Bem, a gente precisa de energia elétrica para poder fazer os data centers, os servidores, os roteadores e até os cabos submarinos funcionarem também. Eles têm bastante estoque de combustível líquido também. Porque se houver um blackout, uma falta de energia elétrica de uma usina, como a gente passou por Itaipu também, em menos de 20 anos, alguma hidrelétrica ou até usinas nucleares, a gente tem que manter com os geradores de combustível, a diesel, a gasolina, a eletricidade para esses equipamentos. E qual foi o meu receio? Bom, o primeiro evento foi a falta de combustível. Se o segundo evento acontecesse ao mesmo tempo que fosse um blackout, aí sim a gente teria uma grande dificuldade de conseguir manter a internet funcionando. Então, alguns poucos locais estariam funcionando por ter o saco de combustível, mas o Brasil como um todo, as pessoas dependendo do telefone para procurar ajuda, para poder utilizar o mapa, para utilizar o GPS, isso ficaria muito prejudicado. Então, para mim, o que mais próximo da minha vida, a ficção, eu faço esse elo, é a falta de combustível com a greve dos caminhoneiros. Então, a gente nunca relacionaria, né? Greve de caminhoneiro com internet, mas tem relação sim. Bom, claro que tudo não passa de um filme divertido, mas que nos lembra que talvez não estejamos tão seguros assim. E aí, se o Brasil ficar sem internet, vamos entrar em uma guerra civil? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu sou o Felipe Paião e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.